Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos, de educação, de informação, cultura e prestação de serviços. Nossa equipe está a postos para receber a sua participação, como sempre, para você deixar a sua participação e receber a resposta do nosso convidado. Como você sabe, nós temos sempre temas especiais com convidados especiais que são especialistas nos temas que trazemos. O tema de hoje é um tema novo e você vai gostar muito dele. Você já ouviu falar de neurociência? Nós temos conquistas ao longo dos tempos com Freud, com Jung e outros especialistas que desbravaram caminhos para a investigação da mente, do cérebro, agora particularmente no campo das neurociências. E será que a neurociência tem alguma ligação, algum vaso comunicante com o espiritismo? Estas e outras questões nós vamos agora discutir e sobre elas conversar com o nosso convidado especial e especialista no tema de hoje do seu Novos Rumos. É o Dr. João Ascenso, que é psicólogo social formado em Lisboa e doutorando em neurociência no laboratório da Rede DOR do Rio de Janeiro. O nosso convidado já está na linha, não é isso? Dr. João Ascenso? Exatamente. Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui participando do Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu que agradeço. João, toda vez que vem aqui os nossos convidados que têm atuação em uma área que não é assim tão comum, nós indagamos o que é isto que eles fazem. Então perguntamos a você, Dr. João Ascenso, o que é neurociência? Qual é o objetivo da neurociência? Em primeiro lugar, eu gostaria de dar um abraço a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui e agradecer o convite. Com relação à neurociência, a neurociência é uma área relativamente nova que reúne uma série de ciências multidisciplinares. A neurologia envolve a biologia molecular, a biologia celular, envolve também a parte computacional. Ou seja, são uma série de áreas cujo objetivo, direto ou indiretamente, é estudar e entender melhor o cérebro. E ela possui várias vertentes muito diferentes umas das outras. Por exemplo, a genética, pode ser estudada genética no cérebro, a parte genética. Pode ser estudada a biologia molecular e a biologia celular das células do cérebro. Pode ser estudada a neuroanatomia do cérebro. E pode ser estudado também as funções cognitivas e emocionais do cérebro. Então é uma área muito complexa que envolve várias disciplinas. Uma outra área também muito conhecida, e é uma área que tem sido desenvolvida muito por um brasileiro chamado Nicoleles, que é a ligação do cérebro com máquinas, por exemplo, computadores. E o efeito que, por exemplo, isso pode ter a nível do comportamento, a nível da parte motora do comportamento. Então é uma gama enorme, é uma área muito ampla de conhecimento, até porque o cérebro é uma área muito pouco conhecida na história, né? E os recentes avanços nos últimos 30 anos permitiram o conhecimento muito maior do que nos últimos 50 ou 100 anos, qual o funcionamento desse mesmo cérebro, né? Essa tecnologia que veio nos trazer formas mais profundas de entender o funcionamento do cérebro. Sim, você se referiu, João, às três décadas, últimas décadas, no avanço, não é, muito mais expressivo na área da neurociência. A década de 90 foi chamada década do cérebro. Foi na década de 90 que vieram à tona as pesquisas mais significativas? Olha, na verdade,
o que veio na década de 90 foram as metodologias de pesquisa e de estudo do cérebro. Essas tecnologias, sobretudo, por exemplo, a física médica, a física aplicada ao conhecimento do cérebro com a ressonância magnética funcional, o SPECT e outras tecnologias permitiram que nós tivéssemos um conhecimento, que a neurociência desse um grande salto no conhecimento do cérebro. Não só também a nível da neuroimagem, ressonância magnética funcional, SPECT e outras tecnologias da física aplicada ao estudo do cérebro, mas também a biologia molecular, a biologia celular, a biologia molecular e também a genética, que também é uma área muito recente de avanço, né, nos últimos anos. Então, basicamente, a gente pode dizer que as três grandes áreas são a física, aplicada ao estudo do cérebro, através da ressonância magnética funcional, do SPECT e de outras tecnologias. A biologia, portanto, a biologia celular e também a biologia molecular, né, e também a genética. São os três grandes campos em que houve um grande avanço na neurociência. Isso. Agora, João Ascenso, nessa linha de seu raciocínio, você aí já se reportou a neurociência cognitiva e comportamental. Ela é uma subdivisão da neurociência? Exatamente. A neurociência cognitiva e comportamental, ela deu uma grande explosão exatamente no início da década de 90 por causa da ressonância magnética funcional. A ressonância magnética funcional, ela permite um conhecimento muito mais aprofundado de associação entre um pensamento, um tipo de cognição ou pensamento ou emoção e a sua respectiva ativação cerebral. Então isso foi uma coisa que é uma metodologia, que é a ressonância magnética funcional, deu origem a um aumento, embora a psicologia cognitiva já existisse, experimental existisse nesse século XX todo, a parte da sua correlação com as regiões específicas do cérebro emergiu, sobretudo, mais ou menos na década de 80, finais da década de 80, e deu um grande boom na década de 90, com o aparecimento da ressonância magnética funcional. Isso. Ela permite, por exemplo, só para os ouvintes terem noção, eu pedir às pessoas que estão em experimentos fazerem um pensamento específico a pedido do experimentador, e ao mesmo tempo é mapeado no cérebro qual a região do cérebro está sendo ativada naquele mesmo momento. Então isso permite a gente entender a correlação, que é a associação entre uma ação, entre um pensamento e uma ativação do cérebro. Isso. Qual é a região que está funcionando naquele momento. Isso. Então vamos trocar isso em miúdos um pouquinho para o nosso ouvinte, claro, que deve estar pensando assim, mas como é que se faz isso? A pessoa vai para onde? Para o laboratório, fica numa sala, colocam eletrodos na cabeça da pessoa, ela entra naquele aparelho imenso. Uhum. Como é que se dá isso? E depois, fala-se com o paciente ou com o sujeito da pesquisa? Como é que faz isso? Na verdade, quando nós estamos a falar vamos nos cingir sobretudo da ressonância magnética funcional. Sim. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de fazer um exame clínico ao cérebro, que se chama um exame de ressonância magnética, né? Sim. A palavra mais comum é ressonância. Fiz uma ressonância. É exatamente a mesma coisa. A gente pede-se ao indivíduo que entre na máquina de ressonância, só que ao invés de ela fazer um exame clínico, né, para ver se o estado do seu cérebro, se ela tem algum problema físico no cérebro, nós desenhamos uma série de tarefas, né, numa tela em que o indivíduo está deitado na máquina de ressonância e ele vai ter um controle remotozinho muito simples, com um botãozinho para a esquerda e um botãozinho para a direita, e consoante os pedidos dessas tarefas que estão colocadas numa tela, ele vai respondendo às perguntas que são feitas nessa tela. Sim. No momento em que ele vai tomando essas decisões e que vai lendo a tela e respondendo aos pedidos que são feitos através da tela, ao mesmo tempo vai sendo tirada a imagiologia cerebral dela no momento em que ela está fazendo essa tarefa. Para o nosso ouvinte entender melhor, talvez, é como se vocês fossem tirando uma foto do que vai acontecendo ali. Exatamente. Não é isso? No conjunto do cérebro, como se fosse um mapa. Exatamente. Não é? A imagiologia cerebral, que é uma telinha do cérebro, é uma representação gráfica do cérebro, não é? Isso. Que é feita no computador enquanto o indivíduo está dentro da máquina de ressonância. E à medida que ele vai fazendo as tarefas, essa representação gráfica, que é uma espécie de um cérebrozinho todo bonitinho, eu acho que isso apareceu muito na televisão. Sim. Por exemplo, no Fantástico, no Globo Repórter. E emerge mais uma região, por exemplo, vermelha, que é considerada a região mais intensamente ativada no momento daquela tarefa. Sim. E aí isso permite que nós sejamos capazes, depois com estudos estatísticos mais sofisticados e com aquela representação gráfica,
saber exatamente quais são as regiões que estão sendo ativadas especificamente naquelas tarefas que nos interessam, de acordo com os objetivos do estudo que nós estamos fazendo. Cada experimento tem um conjunto de objetivos, não é? Isso. De tarefas específicas, que é para nós aprendermos com o indivíduo qual a região do cérebro que está sendo ativada no momento daquelas tarefas. Isso. O nosso ouvinte, provavelmente, o Dr. João Ascenso, deve estar pensando assim, mas será que uma mesma tarefa ou uma mesma pergunta pode ativar, ou entre aspas, colorir mais de uma parte, mais de uma região do cérebro? Isso é possível? Pode. Na verdade, não existe uma ativação cerebral só numa região. Não existem... O cérebro é um conjunto nervoso de tantas associações que nós não podemos dissociar uma região da outra. Só que se nós fizermos estudos experimentais relativamente bem desenhados, nós conseguimos saber quais são as regiões específicas do cérebro que são mais fortemente ativadas. Normalmente, quando nós fazemos uma tarefa complexa, por exemplo, pensar em alguma coisa, vamos supor que a gente peça para o indivíduo tomar uma decisão se ele vai doar para uma organização de caridade ou não, né? Isso. Isso parece que é uma coisa simples, mas do ponto de vista cerebral, é uma atividade muito complexa. Então ela ativa uma série de regiões. Só que umas regiões ativam mais intensamente do que outras. Isso permite com que a gente vá aprendendo quais são as regiões mais intensamente ativadas e tirando algumas ilações de entender por que aquelas regiões são mais intensamente ativadas. E aí começamos a desenhar mais ou menos inferências sobre, olha, aquela região é mais responsável por isso, outra região é mais responsável por aquilo, a emoção, por exemplo, de raiva é mais associada a esta região, a emoção de egoísmo, compaixão é mais associada a essa região, e assim sucessivamente. Né? Isso então nos permite ir aprendendo com as tarefas que os indivíduos fazem na máquina, quais são as funções, quais são as regiões cerebrais associadas a essas tarefas. Isto. Tarefa é responder a uma pergunta, por exemplo. Esse é um termo genérico que você, como pesquisador, está usando, não é isso? Exatamente. Tarefas são perguntinhas que são feitas nas telas. Isso. A gente pede para ele tomar decisões, o que você faz aqui, o que você faz ali, e aí ele tem que responder naquele controlezinho remoto, dentro da máquina de ressonância, e a partir daí a gente mede o que está acontecendo no cérebro no momento dessa decisão. Uhum. João Ascenso, os especialistas na área de criminologia sempre estiveram às voltas com a mentira, não é isso, dos depoentes e máquinas de detectores de mentiras. Uhum. Você diria que agora a ressonância magnética funcional poderia trazer ou levar uma metodologia mais eficaz para essa área? Olha, existem muitas pesquisas sendo desenvolvidas nesse campo, no campo da criminologia. Existe um projeto, por exemplo, desenvolvido na Universidade de Chicago, cujo objetivo, existe até vários pesquisadores, um deles é o John Cacioppo, na Universidade de Chicago, cujo objetivo é desenvolver a aplicação da tecnologia, não só de ressonância, mas de outras metodologias neurocientíficas, para encontrar critérios biológicos de mentira e não mentira, né? Isto. Basicamente, ainda esses avanços ainda não são consolidados, não se pode dizer hoje que existe um detector de mentiras perfeito, digamos Sim. assim, mas claramente, pela velocidade do avanço da pesquisa, estou a lembrar, por exemplo, da Carnegie Mellon, a Universidade de Carnegie Mellon também já tem desenvolvido, até publicou um artigo numa revista importante sobre isso, que, por exemplo, eles expuseram uma série de fotografias para a pessoa. Sim. E a própria máquina foi capaz de detectar os sinais cerebrais do indivíduo e ela sabia qual a foto que o indivíduo tinha escolhido. Sim. Então nós estamos falando já de uma capacidade da tecnologia neurocientífica de capturar algumas informações cerebrais sem o indivíduo revelar verbalmente, digamos assim. Quer dizer, na verdade, o cérebro reage e revela a verdade. Exatamente. Ninguém pode dar um comando ao cérebro para enganar a máquina. Poder dar comando dá, mas a máquina tenderá a detectar isso. Mas esses estudos, gostaria só de frisar que eles ainda não estão definitivos. Não fecharam eles os conclusões. Estão em avanço, existe já algum avanço. Esse avanço foi muito importante na Universidade de Carnegie Mellon. Realmente, uma máquina ser capaz de detectar qual foi a foto que você escolheu, realmente já indica algum avanço muito grande. Um avanço muito expressivo, né? Exatamente. Então, a tendência nos próximos 10 anos, diria eu, é que realmente teremos uma máquina que
que impedirá as pessoas de mentir. Bom, o cérebro vai avançar nisso. Vai detectar isso. Isso. João, o Paixão da Taquara, um abraço grande para você, Paixão. Ele diz, gostaria de saber o novo processo da ressonância magnética e se isso emite resultados imediatos. E se esse processo já está sendo utilizado no Rio. Olha, no nosso laboratório da Rede D'Or, existia uma dificuldade, que é uma dificuldade típica de todos os laboratórios, que é, normalmente, a imagem ela não era feita em tempo real. E o nosso laboratório, que é liderado pelo Dr. Jorge Mal Neto, que tem investido bastante... Que é um pioneiro nessa área, né? É um pioneiro nessa área, sobretudo na área aplicada à neurociência moral, sim, do estudo da moralidade no cérebro. Ele está trabalhando muito novas metodologias de captação da neuroimagem em tempo real. O que é porque normalmente a maior parte dos estudos que são rodados, inclusive alguns que eu vou mencionar hoje, ela não captura a imagem, ou seja, a ativação ela não é feita em tempo real. É feita depois de uma série de estudos estatísticos muito pesados e muito complexos, por físicos e por estatísticos, né? Sim. E depois fazem inferências da ativação que foi feita. Mas essa nova metodologia, ela permite capturar a ativação em tempo real, ou seja, no momento que o indivíduo está pensando, está ativando, ativa, está desativa. Registrando. Isso permite saber um pouquinho melhor a dinâmica de ativação e de desativação de uma forma muito mais precisa em comparação com a metodologia imediatamente anterior que existia e que está difundida no mundo inteiro, inclusive no nosso laboratório, né? Isso, no Rio de Janeiro. Exatamente. O Luiz da Ilha, abraço para você, Luiz. Não sei se respondi a questão do colega, mas espero ter respondido. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você, inclusive, já respondeu que é no Rio e se emite resultados imediatos. Respondeu, exatamente. Não é, Paixão? Um abraço para você, outro. Luiz da Ilha, outro abraço para você. Indaga o Luiz, João, é ideia pervertida considerar que o cérebro humano é um órgão para pensar? Olha, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Na verdade, eu vou lhe dizer que do ponto de vista científico, ninguém sabe. Porque as pessoas que são materialistas, digamos assim, basicamente esses estudos, eu vou explicar de uma forma mais técnica para nós entendermos. Eles são estudos de correlação, que é a associação entre a ativação e uma determinada função do cérebro. Os estudos de correlação, estuda os níveis de associação entre uma tarefa mental e uma ativação cerebral, não nos leva a concluir relações de causa e efeito. Do ponto de vista científico, nós não podemos dizer que é o cérebro que gera o pensamento, mas também não temos informação para dizer que é o pensamento que gera a ativação do cérebro. Ou seja, estritamente científico, nós não temos forma de saber o que causa o quê. Sim. Nós poderíamos dizer que um materialista diria que é o cérebro que produz o pensamento. Mas aí não é uma informação científica, é uma informação da formação do cientista e da filosofia da ciência. Porque os filósofos, toda a ciência tradicional, ela parte do princípio filosófico, da filosofia da ciência, de que é o cérebro que produz um determinado efeito na mente. Por outro lado, os espiritualistas, aqueles que acreditam que é a mente que atua sobre o cérebro, eles acham que é a mente realmente que está produzindo aquele efeito no cérebro. Sim. Mas a verdade é que, do ponto de vista científico, ninguém sabe. Porque os estudos não são estudos de relação de causa e efeito, mas são correlações. Sabe-se que, do ponto de vista estatístico, as correlações só indicam associações entre duas variáveis, mas não se sabe o que causa o quê. Portanto, cientificamente, ninguém sabe. É claro que depois existem vários posicionamentos em relação a isso, né? Do qual eu tenho um posicionamento, outras pessoas podem ter outros. Tá bom. Obrigada, João. O Paixão da Taquara, outro abraço para você. Responde o Paixão, hein? Estou satisfeito com o resultado das minhas perguntas e agradeço muito. Eu é que agradeço, então, Paixão. Um grande abraço. Viu? Respondeu. Obrigado. Obrigado, Paixão. Então, vamos lá. A Mary Leal, de Campo Grande, um abraço para você. Ela está perguntando, ô João, está até querendo aqui, está dando um depoimento, dizendo que o cérebro realmente capta tudo. Ela entrou em coma 10 anos atrás e depois, então, ela via tudo que se passava à sua volta e depois que voltou ao normal, contou tudo que havia visto e conferiu que tinha sido verdade. O cérebro realmente capta tudo, diz ela. E ela está aqui nos cumprimentando pelo programa, mandando abraços. Mary Leal, muito obrigada, querida. Um abraço para você também. Um abraço para você, Mary.
Bem, então, João, vamos seguindo. Posso só fazer um comentário rápido sobre isso? Por favor. Bom, o que ela teve, cientificamente falando, foi aquilo que se chama uma experiência quase morte. Sim. Depois, no final da nossa conversa de hoje, na entrevista, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o estado da pesquisa em experiência quase morte. Só para dizer aos ouvintes que já existe pesquisa científica de experiência quase morte, experimentalmente controlada, especialmente liderada pelo Dr. Bruce Greyson, na Universidade da Virgínia. Bruce Greyson. Tá. Que ele é um psicólogo. Sim. E ele está publicando agora um livro na Associação Americana de Psicologia, que vai sair agora em 2010, em que ele faz uma síntese de 25 anos de pesquisa científica sobre experiência quase morte. E ele não é religioso. Sim. Então vamos seguindo, não é isso? Okay. Dá tempo de nós fazermos isso tudo. Exatamente. Não é, ouvinte? Vamos em frente juntos. Então, você mencionou, João, ainda há pouco, a psicologia experimental. Qual é a relação ou qual é a interface entre psicologia e psicologia experimental? Vem lá daquelas épocas do Wundt, não? Vem. Na verdade, o Wundt, ele queria estudar a intuição, né? O sonho do Wundt no século XIX era estudar a intuição. Mas, de fato, não havia método para estudar a intuição. Então, isso gerava um problema de metodologia, ou seja, como é que a gente vai estudar o cérebro, como é que a gente vai estudar a intuição. Então, a psicologia acabou por abandonar esse Wundt do século XIX e foi para uma metodologia mais científica do tradicional do século XX, imitando as ciências naturais, a física e outras. Sim. Então surgiu a psicologia experimental, as grandes universidades só trabalham com psicologia experimental, a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge e outras. E a psicologia experimental, basicamente como o nome indica, todo o resultado do conhecimento produzido pela psicologia deve ser feito através de experimentos. O que são experimentos? São situações controladas para nós entendermos o que causa o quê. Quais são as relações de causa e efeito entre as coisas. Sem a psicologia experimental, não haveria forma de provar as teorias. Uhum. Na verdade, o Freud, o Jung foram teóricos, eles não foram psicólogos experimentais. E, paradoxalmente, eles impediram que o avanço da psicologia fosse mais rápido, porque eles não testaram as teorias deles. Só agora, mais tarde, muitos anos mais tarde, é que algumas das teorias têm sido testadas e algumas coisas que eles disseram eram verdade e outras que eles disseram eram mentira. Então, a psicologia experimental ela permite o desenho de experimentos que permitem controlar o entendimento de determinadas variáveis em laboratório. Isso permite a gente tirar de uma forma mais segura a construção do conhecimento. Se você me perguntar qual é a ligação da psicologia experimental com a neurociência, é que a neurociência, sobretudo a imagiologia cerebral, que é aquela que nós trabalhamos no laboratório, nós desenhamos experimentos que depois são acoplados dentro da ressonância magnética funcional nas tarefinhas que eu falei. Isso. E isso permite que nós saibamos de uma forma controlada entendermos algumas coisas que nós possamos estar estudando. Por exemplo, as emoções, então a gente faz experimentos, ou valores, ou decisões morais, caridade, várias coisas que a gente possa fazer, a gente tem que desenhar um experimento para poder depois concluir que aquilo é verdade. Isso, nós vamos falar sobre isso mais especificamente daqui a pouquinho, não é? Exatamente. Por enquanto, vamos perguntar a você, fala-se muito hoje do sistema de recompensa no cérebro. O que é isto, Dr. João Ascenso? É o mesmo que circuito de prazer? Olha, esse é o nome vulgar que dão, circuito de prazer, região do prazer, não é? Isso. O sistema de recompensa no cérebro é aquilo que tecnicamente a gente é uma região basal, mais ou menos no centro do cérebro, que se chama sistema mesolímbico. O sistema mesolímbico foi uma região que foi descoberta por vários pesquisadores em estudos anteriores que mostraram a associação dessa região com prazeres intensos. Por exemplo, fizeram um estudo com pessoas que comiam chocolate, sim, e que ativavam intensamente essa região chamada sistema mesolímbico. Então ela é ativada em várias situações, por exemplo, situação de comer chocolate. Já foi estudado também uma situação de fazerem sexo, por exemplo, puseram um casal fazendo sexo e essa região foi intensamente ativada. Sim. Também a região da droga, por exemplo, se um viciado consumir crack, por exemplo, aquela região do prazer é intensamente ativada. Então, essa região ficou conhecida como sistema, vulgarmente, né, leigamente falando, sim, por sistema de prazer, e todo prazer sensorial, digamos assim, aquele prazer básico, né, que a gente sente nessas experiências, ela ativa essa região do sistema mesolímbico. Esse é o chamado sistema de recompensa no cérebro. Isto. E é também o sistema que
as drogas começam a ativar, tá certo isso? Exatamente. Não é isso? Porque o mal da droga é que ela faz bem a curto prazo e faz mal a longo prazo. Pois é, no início ela até engana, ela proporciona um prazer muito intenso, né? Aí o indivíduo fica viciado nesse prazer muito intenso e depois ele sente falta desse prazer intenso, aí gera um circuito de viciação, né? Isso. O problema não é o prazer que se sente, o problema depois é que ele destrói células do cérebro, ele destrói gera uma série de problemas fisiológicos no corpo. Isto. João, nós sabemos que você trabalha com as bases biológicas do comportamento moral, não é isso? Nos seus estudos e no seu trabalho desenvolvido aí com o seu orientador na sua pesquisa de doutorado. Quais são os componentes de moralidade estudados no cérebro, em termos de emoções, de sentimentos, decisões morais? Okay. É sobre isso que você nos está falando em última análise, não é isso? Ainda aqui no subtexto da sua fala. Na verdade, a maior parte dos trabalhos desenvolvidos e muito pioneiros no mundo foram desenvolvidos pelo Dr. Jorge Moll Neto, que é brasileiro. Ele é brasileiro, ele é carioca. Rio de Janeiro, não é isso? Ele fez o doutorado na Universidade de São Paulo, fez o pós-doutorado no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e agora montou um laboratório privado de neurociência aqui no Rio de Janeiro, do qual ele é o meu orientador de doutorado. Sim. Então, ele foi o pioneiro em estudar as bases biológicas do comportamento moral. Quais foram os componentes desse estudo? Basicamente, o que ele tentou entender foi o que acontece com o cérebro quando nós agimos de uma forma positiva do ponto de vista moral. O que acontece com o cérebro quando nós, por exemplo, fazemos caridade. Então ele desenhou 3 experimentos que até ficaram famosos. O primeiro experimento foi publicado em 2001, que foi o primeiro experimento de moralidade publicado com ressonância magnética funcional no mundo. Foi em 2001. E o que ele fez nesse primeiro experimento publicado em 2001? Ele foi publicado numa revista internacional chamada Arquivos de Psiquiatria, de Neuropsiquiatria. E basicamente o que ele fez? Ele colocou as pessoas dentro da ressonância magnética funcional e colocou elas colocou na tela 2 tipos de perguntas. Perguntas com conotação moral versus perguntas neutras, que não tinham conotação moral. Por exemplo, perguntas de conotação moral as pessoas velhas são inúteis. Isso tem uma conotação moral, tem uma avaliação moral. E um exemplo de uma frase neutra as pedras são feitas de água, ou seja, não tem nenhuma conotação moral. Então ele fez uma sequência de frases morais e de frases não morais, e ele verificou uma diferença significativa de ativação quando as pessoas liam as perguntas morais. Que tipo de ativação se verificou? Que quando as pessoas liam as frases morais, ativava-se uma região do cérebro de uma forma muito intensa que se chama córtex frontopolar. O que é o córtex frontopolar? É a região mais anterior do cérebro, quase perto aqui entre as sobrancelhas. Sim. Esta região aqui que se chama córtex frontopolar. E essa região, segundo esse estudo dele, publicado em 2001, foi intensamente ativada apenas quando o indivíduo lia palavras morais. E não era ativada quando o indivíduo lia palavras neutras ou palavras não morais. Sim. Então isso foi a primeira evidência de que o conceito de moralidade, normalmente ele é ativado no cérebro, sobretudo na região do lobo frontal, do córtex pré-frontal, que é esta região mais anterior do cérebro, essa parte aqui toda da testa. Sim, então vamos repetir isso, porque isso é muito importante para nós espíritas, inclusive. Exatamente. O conceito de moralidade está... ela ativa a região mais anterior do cérebro, o lobo frontal. Não é isso? O lobo frontal. Quer dizer, o lobo frontal ele é muito grande, né? Sim. Então é essa região específica do lobo frontal, chamado córtex frontopolar. Ou seja, quando nós fazemos... Que é a região da testa. Que é a região mais ou menos do centro da testa, mais ou menos. Sim. Só para as pessoas se situarem. Isso, exatamente. Então esse primeiro estudo demonstrou isso. Um segundo estudo que ele publicou também em 2002, o Dr. Jorge Moll e vários colegas, inclusive alguns americanos e brasileiros, também publicou numa revista importante, americana. Ele verificou também, ele mostrou vários estímulos visuais, agora não eram frases, mas eram imagens. E o que ele verificou? Ele colocou 6 condições de imagens diferentes, ou seja, imagens de violação moral, por exemplo, agressões físicas, mostrou crianças abandonadas, nessa primeira condição. E nas outras condições,
ele mostrou outro tipo de imagens que não estavam relacionadas com nada moral. Por exemplo, imagens de passeio de bicicleta, vários tipos de imagens que não tinham nada a ver com moralidade. Sim. E o que ele verificou? Esses dados também mostraram que duas regiões do córtex pré-frontal, que é essa parte do lobo frontal, essa parte da testa, são regiões críticas do julgamento moral, particularmente regiões orbital e medial do córtex pré-frontal. Então, esse estudo, agora não com frases, mas com imagens, mostra, com imagens que iam passando, né, que os indivíduos, quando viam imagens que tinham também uma conotação moral, elas ativavam também regiões do córtex pré-frontal, em comparação com outro tipo de imagens também que não tinham nenhuma conotação moral. Então esse é um estudo que também mostrou mais uma evidência, né, de que essa região do córtex pré-frontal, mais anterior, ela está associada também a julgamentos morais ou a estímulos também morais. Isto, o assunto está muito bom, não é, ouvinte? E nós vamos continuar com ele depois do nosso breve intervalo. Nós vamos pedir ao nosso convidado, Dr. João Ascenso, psicólogo e especialista em neurociências, que continue na linha, por favor, durante o nosso breve intervalo. E nós, amigo ouvinte, voltamos já já. Você pode continuar a fazer suas perguntas ao nosso convidado e nós voltamos já já. Fique conosco, vai valer a pena, você está vendo, né? Até já. Continue participando, está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa, como você sabe, é Novos Rumos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM. O tema, neurociência, moralidade e espiritismo. O convidado especial e especialista, Dr. João Ascenso, psicólogo social, doutorando em neurociências. Carlos de Rocha Miranda, um abraço para você, meu amigo. Você pode novamente telefonar e deixar um contato? Obrigada. Um abraço para você. Vamos continuar então, João Ascenso? Vamos. Então vamos lá. Atualmente, no laboratório, estão sendo desenvolvidos alguns estudos, não é isso? A sua tese de doutorado, por exemplo, é um deles. Você podia nos falar a esse respeito? Eu poderia só mencionar, então, o terceiro estudo que faltou mencionar? Por favor, mais importante. Por favor. O terceiro estudo, que foi feito pelo Dr. Jorge Mol Neto, foi feito em 2006, nos Estados Unidos, e ele teve um achado muito importante, mesmo do ponto de vista da confirmação espiritual. E é aí que entra a ligação entre neurociência e espiritualidade. Ele criou uma situação em que colocou os indivíduos na ressonância magnética funcional e colocou eles em 3 condições. Cada indivíduo tinha que responder a 3 condições. A primeira condição era a condição de recompensa monetária. Basicamente se perguntava às pessoas o seguinte: você quer receber dinheiro? Sim ou não? E aí a maior parte das pessoas responderam que sim, naturalmente, né? Sim. E ao responderem que sim, um achado muito interessante é que o sistema de recompensa no cérebro foi intensamente ativado. O que significa que quando nós recebemos dinheiro, nós sentimos prazer fisiológico, que é muito interessante. Na segunda condição, ele colocou a possibilidade de decisão de os indivíduos doarem ou não para uma organização de caridade. Você quer doar para uma organização de caridade? Sim ou não? Só que nessa situação, a doação era falsa. O indivíduo poderia dizer que sim, mas ela não teria que desembolsar dinheiro verdadeiro. E o achado dessa condição foi interessante, que é, no momento em que o indivíduo decidia doar dinheiro, mesmo não sendo uma doação verdadeira, ativava-se intensamente também o sistema de recompensa no cérebro. O que significa que, mesmo uma doação virtual, não seja verdadeira, ela ativa o sistema de recompensa cerebral. O que é um achado incrível. Foi uma coisa o sistema mesolímbico. É o sistema mesolímbico, exatamente. Isso. Aquela zona do prazer que nós falamos há pouco. Isso, ainda há pouco. E na terceira condição, ele fez aquilo que ele chamou de condição de doação custosa.
Ou seja, fez a mesma pergunta que na condição anterior, e os indivíduos que dissessem que sim, teriam mesmo que desembolsar dinheiro. Aí era dinheiro para valer mesmo, as pessoas que dissessem que sim, teriam que doar. E aí foi o achado mais interessante, que as pessoas que disseram que sim, que queriam doar para organizações de caridade, elas ativaram intensamente o córtex pré-frontal anterior, que é aquela região do córtex frontopolar que nós mencionamos nos outros dois estudos. Isso. Então significa o quê? Qual é a conclusão desse estudo? Que a doação, quando nós fazemos uma doação para caridade, e ela implica um esforço, um custo, um sacrifício para nós, até porque o indivíduo perdeu dinheiro verdadeiramente, a região mais intensamente ativada é o córtex pré-frontal anterior. E o que é mais interessante é que em 1947, o médium Francisco Cândido Xavier publicou um livro, o espírito chamado André Luiz publicou um livro através dele, chamado No Mundo Maior. E nesse livro existia um instrutor espiritual de André Luiz, que era um médico na Terra, e quando desencarnou ele conta a vida dele no mundo espiritual, e esse instrutor espiritual explica para ele, para o André Luiz, uma coisa muito interessante. Em 1947, repare, ele diz o seguinte, que as regiões mais nobres do cérebro e do espírito encontram-se na região dos lobos frontais. Essa informação foi uma revelação na época, em 1947, mas ela não estava provada cientificamente. E agora está sendo. E ela foi provada, curiosamente, por um materialista, porque o Dr. Jorge Moll Neto, ele não é espírita, ele não é religioso. Isso, a propósito, Francisco de Santíssimo, abraço para você, ele está pedindo que você, João Ascenso, repetisse o nome do cientista que publicou em 2001 e 2002 também, indaga ele, o estudo sobre as frases morais que o cérebro detecta. É o Dr. Jorge Moll Neto. Na verdade, foram esses 3 estudos, foram todos dele. Isto. Dr. Jorge Moll Neto. Moll, M-O-L-L. M-O-L-L. Isso. Se ele for fazer o Google, ele vai encontrar muita coisa dele. Isso. Então tá bem, Francisco, um abraço para você. Vamos seguindo, por favor. Então o que foi mais interessante é que nós apresentamos isso depois na Universidade George Washington, no Congresso Médico Espírita Americano, para vários neurocientistas também, mostrando que um dado neurocientífico de um materialista confirma uma informação espiritual dada por um espírita em 1947. O que é absolutamente... inédito. Não só inédito, mas a imparcialidade do pesquisador reforça a qualidade da conclusão, não é isso? Sem dúvida. Então vamos seguindo. Então, na verdade, esse foi o terceiro estudo, e você me perguntou há pouco sobre o futuro, não é? Como é que está a minha tese de doutorado, não é isso? Isso. Na verdade, o que nós estamos fazendo no laboratório agora? A minha tese de doutorado ela vai tentar entender duas coisas fundamentais. Como é que funciona o inconsciente e como é que funcionam os valores no cérebro. Como é que nós vamos trabalhar isso? Basicamente, nós vamos fazer estímulos numa tela. Sim. Esses estímulos vão ser feitos nas pessoas que estiverem dentro da ressonância magnética funcional, mas esses estímulos serão apresentados numa velocidade que o olho humano, ou seja, o indivíduo não consegue registrar e verbalizar o que ele está vendo. E aí a gente chama um estímulo, é aquilo que a gente chama de um estímulo subliminar, ou seja, o indivíduo não consegue dizer o que viu, né? E há estudos anteriores da psicologia experimental que mostram que as pessoas são influenciadas inconscientemente por várias variáveis. Então o que nós vamos fazer na ressonância? Nós vamos colocar os indivíduos dentro da máquina, fazer uma série de estímulos subliminares, ou seja, o indivíduo não vai conseguir saber o que está sendo estimulado, e depois pedir para ele tomar decisões, sobretudo a nível de decisões de doação ou decisões de receber dinheiro. Quer dizer, na tua investigação, no teu experimento, você vai seguir a linha do Dr. Moll. Exatamente. Nós vamos refinar e complexificar o estudo anterior dele. Sim. Mas com estímulos de valores. Então, o que a gente acha? Que se nós fizermos Essa é a hipótese de trabalho, não é isso? A hipótese é a seguinte: se nós fizermos um estímulo inconsciente de valores de benevolência, por exemplo, essa hipótese ainda não foi testada, isso vai influenciar, a hipótese é que isso vai influenciar o comportamento de caridade do indivíduo, mesmo ele não tendo consciência disso. Se nós fizermos um outro estímulo, por exemplo, de sucesso, o indivíduo tenderá a ser mais egoísta, ele vai querer mais dinheiro para ele. Por exemplo, se as pessoas quiserem subir de carreira, ou as pessoas estão muito orientadas para ou têm um valor de sucesso, de carreira, elas tendem a ser mais egoístas, elas querem mais o sucesso para elas e não para os outros. Sim. Então nós vamos fazer, numa condição, um estímulo inconsciente de benevolência e numa outra condição, um estímulo de sucesso, digamos assim. E aí a gente espera que, no estímulo de benevolência, os indivíduos tendam a doar mais dinheiro
E no estímulo de sucesso, os indivíduos tendem a ficar com mais dinheiro. Basicamente, do ponto de vista comportamental, é a hipótese de trabalho. Do ponto de vista cerebral, nunca foi estudado o que está acontecendo com o cérebro logo durante o estímulo de um valor de benevolência, e o que está acontecendo com o cérebro durante um estímulo de sucesso. E qual é o efeito que isso tem no cérebro antes da decisão que o indivíduo vai tomar na tela. Então, basicamente, a gente está fazendo um estudo experimental sobre o inconsciente, por um lado, mas cruzando dois tipos de valores e tentando entender se existem diferenças de ativação cerebral do tipo de valor que nós estamos falando, se é benevolência, se é sucesso. Isso. A esse propósito, João Ascenso, eu acho que não está no escopo do seu estudo, mas existem estudos hoje em algum laboratório e com algum pesquisador a respeito da realidade do inconsciente? Na verdade, existem estudos, sobretudo eles têm sido desenvolvidos muito por um pesquisador da Universidade de Amsterdã, na Holanda, sobre testes experimentais sobre o inconsciente. Então ele criou a chamada teoria do inconsciente. Essa teoria, do ponto de vista teórico, né, ela não é nova. O Freud, Jung e o Leibniz, mesmo antes do Freud, falavam no inconsciente. Mas a questão é que esses psicólogos e psicanalistas, eles não eram pesquisadores experimentais. E o que ele tem demonstrado? Por exemplo, ele colocou duas condições, ele fez vários estímulos, não com neurociência, mas com psicologia, em que parte dos indivíduos foram submetidos a estímulos inconscientes, ou foram obrigados a tomar decisões com base no inconsciente. A outra parte de indivíduos foi submetida a tomar decisões do consciente. E o que ele verificou é que, por exemplo, para decisões mais complexas, as decisões baseadas na informação inconsciente são melhores do que as decisões baseadas na informação consciente. Sim. O que é esse estudo também foi publicado na Science, né, que é a maior revista de ciência. Isso. E foi um achado incrível. Ele, neste momento, tem ganho todos os prêmios de pesquisa que nós possamos imaginar, porque ele tem revelado uma nova faceta da importância que nós devemos dar ao inconsciente antes de tomarmos as nossas decisões. Perfeito. Dr. João Ascenso, nós temos aqui muitas participações dos nossos ouvintes. Eu ainda quero lhe perguntar a respeito das possibilidades de aplicação dessa questão ao campo da educação, que é uma questão importantíssima. Quero lhe perguntar, junto com o Expedito de Bom Sucesso, abraço para você, Expedito, ele pergunta: afinal, quem comanda o cérebro não é o espírito? Eu ia lhe perguntar, a neurociência já demonstrou a diferença entre mente e cérebro? Ok, foi como eu disse há pouco. O Expedito também está dizendo que está muito elucidativo o programa, está agradecendo por nós existirmos, e nós a você, Expedito, que está sempre conosco. Ele fala ainda da glândula pineal, mas acho que isso vai ficar para a próxima vez, não é? É muita coisa para pouco tempo. Pois é, e nós temos muitos ouvintes aqui para você conversar com eles. Ok. Bom, em relação à questão da mente e cérebro, foi como eu disse há pouco. Do ponto de vista científico, a resposta é não. Não é o espírito que comanda o cérebro, porque não se sabe. Não existe uma prova científica de que é o espírito que comanda o cérebro, por causa do tipo de estudos que nós estamos falando. Por exemplo, a ressonância magnética funcional faz estudos de correlação, não faz estudos de causa-efeito. A única corrente de pesquisa que possivelmente no futuro vai provar uma relação de causa-efeito, e que nós consideramos como uma corrente promissora no estudo da relação entre mente e cérebro, é a corrente do Dr. Bruce Greyson na Universidade da Virgínia, que é através da chamada experiência quase-morte e a experiência fora do corpo. E é ele que vai lançar agora o Exatamente, livro, está sendo publicado pela Associação Americana de Psicologia. E olha, gente, a Associação Americana de Psicologia é muito rígida com relação à qualidade técnica da ciência. Sim. Então, para eles estarem publicando é porque a qualidade científica é muito boa. Isso. E eles não têm nenhuma ligação com religião. Perfeito. João Ascenso, vamos correr, porque nós estamos aqui com muitas participações. Desculpe aí a interrupção. Okay. Luiz da Ilha, outra vez, outro abraço. Interessado em decifrar os enigmas do comportamento humano, Kardec indagou os benfeitores espirituais, como nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Então, responderam, ele está perguntando, a consciência então é um estágio elevado do cérebro? Não exatamente, não é, João? Na verdade, o que acontece? Os estudos sobre a consciência, a psicologia e a neurociência estudam várias coisas. Cognição, emoção, consciência e comportamento são as grandes áreas de estudos. A área da consciência é a área mais atrasada do ponto de vista científico. E como eu disse,
a chamada consciência extracerebral, que é exatamente o estudo de como a consciência adquire informações, estando o cérebro num estado físico em que não poderia adquirir essas informações. Por exemplo, um estado de experiência fora do corpo, um estado de experiência quase morte, que a nossa amiga há pouco mencionou, isso, com relação, por exemplo, a um estado de coma, o cérebro não poderia registrar aquelas informações, porque ela estava num estado de coma. E a Ernestina também fez esse depoimento. Exatamente. Então, isso significa o quê? Que deixa eu só passar aqui a participação da Ernestina. Ela disse que fez uma cirurgia, todos os que operavam acordavam às 14 horas, ela só acordou às 19, não estava dormindo porque escutava tudo que se passava. E o médico disse, cuidado com ela que ela está dormindo muito. Ela queria falar, mas não conseguia. É a mesma coisa, não é? Exatamente. Significa que o cérebro, do ponto de vista físico, ele não poderia capturar essas informações. Então o Dr. Bruce Grayson, o Dr. Peter Fenwick, do King's College, da Universidade de Londres, e outros pesquisadores, eles têm bolsas de pesquisa, são neurocientistas e psicólogos, que estudam a experiência quase-morte do ponto de vista experimental e científico. E isso permite, provando a existência da mente, porque não era possível no momento em que o cérebro estava inoperante, digamos assim, sem funcionar, os indivíduos terem adquirido essas mesmas informações. Isto. A Nilzete de Sulacap, parabéns, o programa está maravilhoso. Obrigada, Nilzete, um abraço para você. O nosso convidado é muito especial mesmo, não é, ô João? Ângela do Rio Bonito, abraço para você também. Ela diz, o programa está ótimo, João. Fico feliz de me doar para as pessoas que precisam. Ajudo quando posso. Então, o cérebro dela fica lá ativando as regiões, não é isso? Regiões do prazer, né? Exatamente. A Jaidete de Nilópolis, um abraço para você, Jaidete. Ela diz que ela quer conseguir a entrevista do Dr. João Ascenso. Jaidete, como você sabe, a Rádio Rio de Janeiro não faz esse tipo de providência. Mas o programa tem uma reprise domingo, às 22 horas. Você ligue seu radinho e grave, Jaidete. Lamentavelmente, é o que podemos fazer no momento. Um abraço para você e obrigada pela sua participação. A Sueli de Pavuna, outro abraço para você também. O programa está maravilhoso. O doutor pode deixar o telefone do Instituto? Hein, João? Infelizmente não tem aqui à mão. Mas se quiserem fazer o Google do Instituto DOR... Ah, tá bem. Então, pelo Google, Sueli, você acessa o Instituto DOR. Se quiserem mandar um e-mail para mim, eu aceito e-mails. Se tiverem então diga seu e-mail. É ascenso.joão... Ascenso, A-S-C-E-N-S-O. Exatamente. A-S-C-E-N-S-O. .joão@gmail.com. Isso. Então, seguindo rapidamente, temos que correr. O Joaquim da Usina parabeniza o programa e a entrevista. Muito obrigada. Gostaria de saber se a neurociência pode ajudar no diagnóstico de perda de visão. Pode, Pode, João? Com certeza que sim. Porque o córtex visual é uma das regiões, sobretudo o lobo occipital, das regiões mais importantes, mais estudadas do ponto de vista da ressonância. Isso. Do ponto de vista da ressonância magnética, ela, se for um problema cerebral, ela pode diagnosticar, sim. Depende da origem do problema, não é? Se for uma origem cerebral, um problema no cérebro, responsável pela captura de luz e de visão, ou seja, se a origem for um problema no cérebro, possivelmente a ressonância capturará esse problema. Sim. Mas não necessariamente, dependendo do tipo de problema que estamos falando, né? Isso, nós vamos passar muito rapidamente aqui, porque ainda queria que você falasse um pouco sobre a aplicabilidade à área da educação, mas nós estamos estourando o tempo. Terezinha de Magé, um abraço para você. Ela gostaria que nós explicássemos, você explicasse, João Ascenso, o que é morte clínica. Ela diz que fez uma cirurgia e disseram que ela teve morte clínica, só que via tudo o que estava acontecendo. Está nos mandando abraços que nós morte clínica agradecemos e retribuímos. A morte clínica é exatamente aquela situação que nós mencionamos, que é estudada em experiência quase morte, é que clinicamente o cérebro não pode receber informações, ou porque ele está em coma, ou porque ele está inoperante de alguma maneira, né? Isso. Então, quando a pessoa adquire uma informação, naquele momento, por exemplo, é muito comum as pessoas registrarem, verem, por exemplo, os médicos, verem a sala de operação no momento da operação. E no momento da operação, por exemplo, o indivíduo está cerebralmente, do ponto de vista cerebral, inoperante. Então isso significa que a experiência fora do corpo, a experiência quase morte... Que existe uma realidade... Existe uma consciência, uma memória, uma inteligência
que está fora do cérebro, porque o cérebro naquele momento não está funcionando. Isso. Um abraço para você, outro abraço para você, Mônica de Alcântara, um abraço correndo, João. Gostaria de saber, diz elas, de uma pessoa, a respeito de uma pessoa que tem a mentalidade com atraso de 10 anos com relação à sua idade real. Existe tratamento para esse caso, doutor João Ascenso? Olha, isso ela teria que procurar mesmo um neurologista, fazer uma série de exames, um neuropsicólogo, né, que pudesse aferir exatamente toda essa situação. Isso. Rapidissimamente, como essas informações podem ser aplicadas na área da educação, hein, doutor João Ascenso? Bom, essa é uma área muito nova. Basicamente, a questão da aplicação na educação se nós entendermos quais são as ativações do cérebro e o seu efeito no comportamento, nós podemos fazer uma série de estímulos educacionais focalizados na ativação dessas regiões cerebrais e até enstartar ou ligar ou reforçar determinados sentimentos, determinadas emoções. Perfeito. Determinados valores, por exemplo. Se nós descobrirmos, por exemplo, que a benevolência, mesmo inconscientemente, faz com que as pessoas tenham comportamentos mais altruístas, de maior caridade, significa que do ponto de vista educacional nós temos que ter muito cuidado com os estímulos que nós temos. Isto. Então está bem. Esse é o grande potencial de aplicação na educação. Na educação. Sobretudo a educação moral dentro das escolas. Isto, perfeito. Dr. João Ascenso, psicólogo social, doutorando em neurociências pelo laboratório da Rede Dora aqui do Rio de Janeiro, nós agradecemos a sua participação, as informações que trouxe nessa área de ponta, que é a neurociência e, sobretudo, com essa aplicação no campo da moralidade que tem, então, essa relação com a doutrina espírita. Nós é que agradecemos muito, foi um prazer enorme e um abraço muito grande para todos os ouvintes. Muito obrigada. O Luiz da Ilha voltou a ligar. Ivan, não deu tempo, ele fala sobre aquelas questões das notas musicais, dos 5 sentidos, uma reportagem que apareceu em um programa de grande audiência, e a Zineida de Vaz Lobo, que também deu um depoimento. Então, nós estamos terminando o nosso programa. Mais uma vez, obrigada, João. Eu que agradeço. Ascenso. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigada. Amigo ouvinte, nós estamos encerrando mais esta edição do seu programa de Educação, Cultura e Prestação de Serviços Novos Rumos. E você ajudou a construir o nosso programa, pelo que lhe agradecemos muito. Tenha um grande abraço, receba um grande abraço, tenha uma linda semana, uma linda quinzena para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.